Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez ministrando com a gente em família, louvor ao Senhor, louvando ao Senhor, se entregando verdadeiramente ao Senhor. E agora chegou a parte da palavra, uma hora que Deus vai continuar falando com você, porque eu espero que Ele já esteja falando com você desde o louvor, desde o começo. Cria uma expectativa no seu coração, porque Deus tem algo maravilhoso para falar com a gente hoje. Amém? E eu queria te convidar a abrir comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel é um dos primeiros livros da Bíblia, não é bem os primeiros, mas é um dos primeiros. 2 Samuel, capítulo 11. E aqui a gente vai ver um exemplo de uma pessoa que foi muito altruísta, que teve uma atitude muito linda e que nós temos muito a aprender com essa pessoa. Amém? 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 6. Amém? Amém. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Versículo 9. Urias, porém, não foi para casa e passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Versículo 10. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para sua casa ontem à noite? Versículo 11. Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu comandante, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença, Senhor, cada uma de nossas vidas. Venha perdoando os nossos pecados, as nossas ofensas. Venha trazendo, Pai, uma expectativa ao nosso coração e que venhamos verdadeiramente Te conhecer. Que venhamos Te amar hoje, Senhor. Venha se revelando a nós e retirando, Senhor, todo cansaço, Senhor, todo sono, Pai, toda distração, toda preocupação. Que a nossa mente venha estar voltada a Ti, que venhamos estar aqui presentes de corpo, alma e espírito, e que venhamos receber tudo o que o Senhor tem para nos entregar hoje. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida e que venhamos Te conhecer. Pai, me usa, que não seja eu ministrando, não seja a palavra que eu preparei, mas que seja o Senhor e que o Senhor possa vir transformando o coração de cada uma dessas pessoas hoje aqui. Em nome de Jesus, amém, amém? Então aqui, a pessoa que a gente quer falar é sobre Urias. Urias era um soldado israelita, ele fazia parte do exército de Israel e ele era um dos valentes de Davi. E eles estavam em guerra, só que Davi não tinha ido com eles nesse momento. Então Davi chama a Urias, pede para que Joabe mande Urias para ele. E aí ele pergunta para Urias como estava Joabe, como estavam as coisas. E aqui foi depois do adultério de Davi com Betseba e que Betseba tinha engravidado. Então Betseba era a esposa de Urias, esse mesmo Urias que a gente está vendo aqui, e Davi chamou ele para que ele deitasse com a mulher dele. Só que Urias, ele tinha um coração tão amável, um coração que ele via a missão de Israel com a sua missão, ele via os seus companheiros como ele mesmo, que ele não conseguiu ir para casa e ver a sua mulher, ele não conseguiu ir para casa e comer e deitar numa cama, porque ele via isso como uma traição ao seu povo. E como até Urias fala aqui, ó, ele fala que a arca do Senhor, todo Israel fica deitado ao ar livre. Então o povo de Israel, quando eles estavam, na verdade todos os soldados, eles tinham condições de vidas precárias quando estavam em guerra. Porque não era qualquer comida que tinha para eles, era uma comida específica. Eles tinham que sair procurando água, eles dormiam no relento, não tinha uma cama, não tinha um bom lugar para eles ficarem lá, não. Além de ter que ficar colocando a vida deles em risco pela nação deles, pela família deles, para lutar e conquistar a promessa, a terra prometida que o Senhor tinha dado a eles. Então, a vida de um soldado não era mole, a vida de um soldado era muito difícil, eles viviam em condições precárias. Muitas vezes,
acampavam perto de corpos, de lugares, de campos onde tinham corpos mortos, de pessoas que tinham sido mortas na guerra, então aquele odor todo ficava ali, então não era uma situação agradável. Agora imagina, você tá no meio desse lugar terrível e você volta para casa e tem a oportunidade de comer a comida da sua mulher, de ver a sua família, de deitar na sua cama quentinha, de estar ali amado e depois você voltar, você não vai trair ninguém, você não vai estar traindo o seu povo, porque você vai voltar, você vai continuar a guerrear com eles. Era apenas uma noite, só que para Urias, aquela uma noite ainda assim era uma traição. Para Urias, se ele fosse, deitasse com a mulher dele, se ele fosse comesse, se ele fosse dormisse na cama dele, ele ia estar traindo o seu povo, porque ele via a missão de Israel como a sua própria missão. Ele reconhecia que Deus era Deus e reconhecia a promessa de Deus para o povo de Israel. E ele se dispôs e falou: se Deus quer que a gente conquiste essa terra, eu vou ir lá e vou conquistar. Eu também vou ajudar, eu também vou lutar. Ele via os seus companheiros, os seus comandantes, os soldados que estavam com ele como um só corpo, uma só pessoa. E como a palavra fala, que atinge uma parte do corpo, atinge todo o corpo. Então, se um membro é honrado, todo membro é honrado. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Se o membro é honrado, todo o corpo é honrado. E se um membro está doente, se dói em algum lugar ali, todo o corpo sente aquela dor. E Urias entendeu isso e tomou isso por tão verdadeiro que ele não conseguia ser egoísta e pensar só nele mesmo, só no bem dele ali, mas ele pensava no de todos. E para ele era uma desonra, era como se fosse uma traição se ele fosse para casa e deixasse todas aquelas pessoas lá. Mas o que ele pensava, ele tinha que voltar para lá, porque quanto mais rápido e mais pessoas estivessem lutando a causa dele, a guerra dele, mais rápido todos voltariam para casa, todos dormiriam em suas camas, todos veriam a sua família, todos comeriam do que quisesse, todos se deitariam com a sua mulher. Então, na visão dele, ele era uma peça essencial para que a promessa do Senhor se cumprisse. Então, por isso, ele não podia pensar só nele, porque ele fazia parte de um quebra-cabeça, ele fazia parte de um plano maior. E quando ele colocava ele como centro, todo aquele plano não conseguia ser bem executado, porque estava faltando uma peça. É como se fosse uma máquina e uma engrenagem não tivesse boa. A mesma coisa, ela não vai conseguir funcionar. Da mesma forma, era a visão de Urias sobre essa situação. Ele precisava estar lá de todo o coração. E mesmo ele ainda estando em Jerusalém, não estando no campo de guerra, ele honrou. Porque a honra verdadeira não é aquela honra que a gente fala na frente das pessoas, mas é a honra que a gente faz quando está longe das pessoas. Porque quando a gente honra as pessoas só quando a gente está na frente delas, a gente pode ter máscaras, a gente pode ser falso, mas o que mostra se a gente tem realmente honra, se a gente realmente pensa no corpo de Cristo, se a gente pensa nos nossos irmãos, é quando a gente está longe, é o que a gente faz com a nossa vida. E Urias, ele foi um baita exemplo disso. E sabe, Deus tem me incomodado muito com as coisas. Eu estava pensando sobre o quanto nós somos egoístas, o quanto a gente coloca a gente como centro. Por mais que a gente ore, Deus seja o centro da minha vida, por favor, seja o centro. Sabe, isso é muito importante, porque cada vez que eu peço para Ele ser o centro, quer dizer que eu estou tirando outras coisas que ocupavam o centro, que ocupavam o trono do Senhor da minha vida. Mas o quanto nós somos egoístas. Sabe por que eu vou te falar? Porque muitas vezes a gente só pensa na gente mesmo. E muitas das vezes que a gente acha que a gente faz as coisas por causa de outras pessoas, para abençoar outras pessoas, no fim, se a gente for ver, se a gente não tiver uma motivação certa, o porquê certo, a gente também vai estar no centro. Vou te falar um exemplo. Se você vai fazer uma entrevista, primeiramente você olha como é a oportunidade de trabalho, qual salário você vai ganhar, quais são os benefícios, qual é a carga horária, vai ver se encaixa na sua vida. Se não encaixar, primeiramente você nem vai fazer, porque não encaixa, não é pra você. Mas se encaixar, for o que te agrada, você vai lá e vai fazer a entrevista. Só que vamos colocar que você fez entrevistas em vários lugares
E todos esses lugares te querem, então você tem várias oportunidades. Qual emprego que você vai preferir? Aquele que te dá mais benefícios, aquele que te dá um salário melhor, aquele que tem um horário melhor para você, aquele que você se sente melhor fazendo aquela função, aquele que te faz mais completa, aquele que te deixa mais feliz, colocando você como centro. E também vamos colocar assim, você cada vez mais, nós queremos, é a nossa tendência de querer mais conforto, de querer ter uma estabilidade financeira, de querer ter uma independência. Então, cada vez mais nós queremos empregos melhores, salários melhores, para que pra gente ter uma boa vida, pra gente ter uma boa casa, pra gente ter coisas boas, pra gente ter um novo celular, pra gente ter um carro, pra gente ter o melhor, colocando a gente como centro. Não me entenda errado, vamos continuar o pensamento que você vai entender aonde eu quero chegar. E também isso também tá nas nossas amizades. Se você for reparar, você só é amigo, você só convive com pessoas que têm algo a te oferecer. A pessoa pode ser perfeita, a pessoa pode ser muito legal, a pessoa pode ser gente boa, a pessoa pode ter bons sonhos, a pessoa pode, sabe, ser muito altruísta, pensar muito nos outros, só que se essa pessoa não tem algo que te interessa, você não vai fazer o esforço de conhecer essa pessoa, você não vai ter um relacionamento profundo com essa pessoa, você não vai querer saber sobre ela, quais são os sonhos dela, você não vai querer ter ela por perto, porque nada nela te interessa. Então, se você for ver, todas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você convive, as suas amizades, são pessoas que te fazem bem, pessoas que te fazem sorrir, pessoas que te apoiam, pessoas que mostram o seu valor, pessoas que te amam, pessoas que suprem as suas carências, pessoas que te servem, sempre colocando você como centro, sempre me colocando como centro. Então, nós sempre somos o centro. Amém? Você tá entendendo? E eu nem preciso falar sobre os relacionamentos amorosos. Porque se a gente tá entendendo a linha que a gente sempre pensa, então quem que você vai escolher para ser seu cônjuge? A pessoa que mais te apoia, a pessoa que você mais se diverte, a pessoa que mais te ouve, que você mais conversa, a pessoa que você mais se sente bem, a pessoa que sonha os seus sonhos, que te apoia, a pessoa que te serve, a pessoa que sempre tá ali quando você precisa, colocando quem como centro? Você. Sempre nos colocando como centro. E muitas vezes a gente faz isso até com Deus. Muitas vezes a gente só busca Deus porque a gente vai ter o céu, pra gente não ir pro inferno. Então a gente quer passar a eternidade, um lugar onde tem paz, justiça, alegria, bondade, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Quem não quer? Então muitas vezes a gente busca Deus só por isso. E no começo, quando a gente vai conhecer a Deus, a gente nunca vai, eu quero conhecer, não. Você sempre vai querendo alguma coisa. Pode ser um milagre, pode ser um casamento, pode ser uma transformação na sua vida, mas depois, com o decorrer, quando você começa a conhecer a Deus, é o fluxo natural, é a forma natural, é que você vá buscar o Senhor, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Então, se você ainda está buscando só pelo seu querer, você precisa conhecer mais ao Senhor, para que você busque Ele por quem Ele é. Então, muitas vezes, a gente busca a Deus só pelo que Ele pode nos dar. Muitas vezes, a gente busca a Deus pelo céu. Muitas vezes, a gente é obediente, né? Nem porque a gente ama a Deus, mas muitas vezes é pela consequência. Por exemplo, a gente entrega nossos dízimos e nossas ofertas, muitas vezes nem é porque é o Senhor que está pedindo, muitas vezes nem é porque Deus confiou a nós, meros homens, meras pessoas, a oportunidade de cuidar da casa do Senhor, de zelar. Não, a gente faz porque o Senhor vai repreender o devorador, porque o Senhor vai abençoar, porque o Senhor vai multiplicar, porque eu vou ser abençoado. Então, muitas vezes a gente obedece ao Senhor não por amor, mas pelo que Ele pode nos dar. Muitas vezes nós chegamos ao Senhor e nós obedecemos pelas consequências que isso pode ter, pelas oportunidades que o Senhor vai nos colocar, para Ele nos colocar sobre nações, sobre lugares altos. É pra gente falar da palavra dele? Mas muitas vezes a gente quer crescer e a gente vê Deus como um investimento e não como uma pessoa que a gente deve conhecer e ter um relacionamento com Deus, colocando a gente sempre como centro. E tem várias outras áreas da nossa vida, se você for olhar realmente
realmente o porquê você faz o que você faz, no fundo, no fundo, no fundo, provavelmente você vai ver que é por intuito seu. Muitas vezes a gente abençoa outras pessoas para que depois a pessoa venha e nos retribua também, nem que seja com reconhecimento, nem que seja por um obrigado. Muitas vezes a gente quer também que ele faça favores pra gente. Muitas vezes a gente quer fazer só para se aparecer. Muitas vezes a gente quer fazer só para falar: não, minha consciência tá limpa, eu abençoo as pessoas, eu sou uma boa pessoa, sabe? Sempre colocando a gente como centro.